Um jovem tá diante de um precipício e assumindo a responsabilidade por estar nessa situação, afinal ele é um fraco. Quando ele se joga, se questiona o motivo de ter nascido, e se tinha um motivo para estar vivo. Até o final, esse garoto sente que não conseguiu fazer nada, realizar nada, e agora sua vida péssima acaba. Durante a vida inteira ele foi tratado como lixo e agora vai morrer como lixo. Mais cedo, um guerreiro atacava um rato gigante, ao passo que uma maga invoca uma magia, com um garoto que se jogou no precipício. O espadachim acerta o inimigo em cheio com um golpe fulminante, mas o animal resiste e continua na luta. O espadachim cobra o encantamento que Jolene tá fazendo, então ela finalmente termina o feitiço e lança uma bola de fogo contra a criatura, acabando com a batalha. Com a vitória, o homem tira onda que suas habilidades são as melhores, enquanto a feiticeira puxa os créditos pra si, ressaltando que sua magia que salvou eles. Sendo mais humilde, o cara confessa que os dois se saíram bem, mas logo assume uma expressão de raiva pra mandar o terceiro elemento do grupo trabalhar, chamando ele de catador de lixo. O jovem corrige que se chama En, mas acaba tropeçando e sendo xingado de inútil pelo líder. Jolene pede pra Zoid ter pena do garoto, porque ele não é de classe alta comum como os dois combatentes da equipe, e sim de baixa comum. En pede perdão e argumenta que sua mochila tá pesada demais, mas Zoid não quer saber e manda o cara avaliar logo o rato gigante, porque é só isso que ele sabe fazer. Enquanto faz seu serviço, En reflete que sua ocupação é de um avaliador, de classe baixa comum. Ao nascer, a deusa da luz concede a cada ser uma ocupação, enquanto a deusa da escuridão concede habilidades. Ao treinar essas habilidades, você pode conseguir uma infinidade de capacidades, mas as ocupações são passadas de geração em geração e nunca podem ser mudadas. Essas ocupações são divididas em 3 níveis: classe baixa comum, alta comum e rara. A classe mais alta possui poucas pessoas, como comerciantes ricos e estrategistas militares. Na segunda mais alta tem pessoas como Zoid e Jolene, magos e cavaleiros feitos para lutar. Por último, no nível mais baixo ficam camponeses e avaliadores que não são feitos para batalha. Como as ocupações são herdadas, geralmente os filhos continuam na mesma profissão dos pais, mas como perdeu seus pais cedo, En não conseguiu continuar o negócio da família. Por essa razão, o jovem pegou outro caminho aberto para as classes comuns e se tornou um aventureiro, sonhando em ser rico. Contudo, nem sempre nós conseguimos o que queremos. Ao usar sua habilidade de avaliação, En analisa que o rato gigante possui classificação de raridade F, o rank mais baixo, mas seus dentes incisivos são de rank D. O problema é que o garoto não consegue arrancar as presas na força bruta. Zoid reclama que o cara tá demorando, então En pede ajuda para abrir a boca do rato. Zoid fica ofendido com esse pedido, porque jamais tocaria nesse bicho imundo, e Jolene complementa que esse é trabalho para um catador de lixo. Sem paciência, o espadachim joga uma pedra na cabeça do garoto e dá um chute na cara dele. Jolene ainda diz que eles dois se arriscaram para manter En seguro, enquanto ele só fica parado e distraído ao invés de demonstrar gratidão. Nisso, apesar de ter sido agredido, En pede desculpas por seu comportamento. Afinal de contas, ele sabe que no fundo, o mundo não é um lugar justo. Logo o jovem continua seu trabalho e abre a boca do rato com dificuldade, enquanto seus companheiros de time riem do nojo que é assumir esse tipo de função. Zoid ressalta que ser um avaliador deve ser horrível, já que basta levar o corpo do rato pra guilda que lá eles podem avaliar o animal com ferramentas mágicas. Sobre isso, En concorda que eles estão certos, porque a única coisa que ele sabe fazer é encontrar e arrancar materiais em monstros. Em outras palavras, no fundo, ele é mesmo só um catador de lixo. Então Zoid vai além, dizendo que eles fizeram o favor de deixar o catador entrar no grupo, mas só porque não quer colocar nenhum corpo nojento na sua bolsa mágica. Dito isso, os dois combatentes continuam o caminho e mandam En acabar logo com o serviço. Sozinho, a boca do garoto treme de tristeza e ódio, mas a única coisa que ele pode fazer é suportar. Quando o grupo segue caminho, eles encontram por sorte o cadáver de um cão do inferno. Na hora, Zoid manda o catador de lixo vasculhar o corpo, mas En ressalta que isso é um pouco estranho, porque segundo as informações da guilda, esse tipo de monstro não deveria estar nessa masmorra. Zoid não quer saber de papo mole e chuta o garoto pra cima do cadáver, ao passo que Jolene celebra o fato dos materiais do cão do inferno valerem uma nota. Na opinião do guerreiro, isso pede uma bebida depois da expedição, e então quando eles chegarem na hospedaria, bem que podia ter uma outra diversão com a maga. En avalia que o cão do inferno é uma raridade de rank B. Zoid observa, em meio a 2 caminhos à frente, que tem outro cadáver do mesmo monstro no caminho da direita. Então os olhos de En são tomados pelo pavor, porque com certeza algo não tá certo, já que o mapa diz que só tem um caminho. Cansado da birra do catador, o líder do grupo ameaça demitir En se ele se recusar a prosseguir. En tem noção de que poucos grupos aceitariam alguém com sua ocupação inútil, portanto decide continuar com sua equipe atual. No decorrer do grupo, eles encontram vários cães do inferno mortos, e Zoid acha que esse é uma montanha de tesouros. En expressa sua preocupação de novo, porque se tivesse sido um aventureiro que matou todos esses cachorros, teria coletado os materiais. O líder manda o catador calar a boca, mas de repente, um bando de cães do inferno surge na frente deles. Sabendo que não podem lidar com tantos inimigos, os humanos pensam numa forma de fugir. Então Zoid tem a ideia de Jolene paralisar
a En e deixá-lo como isca. A maga concorda com o plano e quando o garoto é impedido de se mover, os demais integrantes do grupo saem correndo e deixam ele pra morte. Diante disso, os cães avançam pra cima do garoto e o destroem com suas mordidas. A dor era tanta que chegou a anular a paralisia, então En aproveita para acertar 2 cachorros com uma pedra. Depois ele joga toda a comida que tinha na sua mochila para distrair os monstros e foge o mais rápido que pode, embora as feridas fossem tão profundas ao ponto de impedir que ele corresse. Porém, para piorar a situação, seus companheiros de equipe fecharam a saída. En encontra outro caminho, mas o final dava direto para um precipício. Nesse momento, En pondera sobre a pior forma de morrer, ser devorado vivo por cães do inferno ou pular num buraco que nem ao menos se sabe a altura. Ironicamente, no fim da vida, o garoto analisa que passou sua trajetória baixando a cabeça pra gente escrota como Jolene e Zoid, e ainda terminou abandonado e sem nenhuma habilidade útil para se defender. Seja como for, o jovem se culpa por ser fraco e se joga. Algum tempo depois, uma espécie de aparição em forma de mulher se aproxima do corpo de En e beija a testa cheia de sangue dele. Aos poucos, o humano abre os olhos e se pergunta se tá num sonho, conforme enxerga aquela figura feminina na sua frente. Depois, quando ele fecha e abre os olhos mais uma vez, nota que se encontra perante uma árvore gigantesca e que suas feridas foram todas curadas. Ao seu redor, uma cachoeira interminável cercava o local. En avalia a água e percebe que é a gota da árvore do mundo, capaz de curar doenças e feridas instantaneamente. Quando ele avalia a árvore, descobre que é a própria árvore do mundo, capaz de produzir mana infinita e de viver sem luz solar. En fica de boca aberta porque acha que será apenas uma lenda. Há muito tempo, esse mundo tinha uma única árvore do mundo. Para produzir a energia mágica que se usa no dia a dia, os seres respiram mana do ar, produzida por essa árvore, e convertem ela dentro dos seus corpos. Porém, dizem que a árvore secou e não existe mais. O fato de a mana ainda ser produzida gerou muitas dúvidas. Estudiosos acham que existem outras árvores do mundo em outros lugares, mas ninguém jamais encontrou nenhuma. Se lembrando dessa história, En toca a árvore e agradece por ela ter salvado ele. Nisso ele escuta uma voz feminina, mas como não vê ninguém ao seu redor, deduz que é fruto da sua imaginação. O garoto não sente a presença de nenhum monstro nesse lugar que é extremamente quieto para uma masmorra, e se pergunta o que deve fazer agora. Obviamente, Zoid e Jolene não vão mandar ninguém para resgatar o catador de lixo deles, e ainda por cima não tem comida nesse lugar, ou seja, antes de morrer de fome, En precisa se arriscar e tentar sair pela única saída que tá vendo. Sendo assim, ele se despede da árvore e anda em direção à única rota. Assim que ele se vira, a figura misteriosa surge, mas não se expressa, embora pareça que esse é seu desejo. À medida que anda pelo caminho esquisito, En reflete que esse é um território desconhecido pela própria guilda, e que pode haver monstros piores que os cães do inferno. Porém, apesar do medo, ele toma coragem e segue em frente, porque esse foi o tempo de impor limites a si mesmo. A partir de agora, En quer traçar seu próprio destino. Com isso em mente, ele pega uma pedra no chão para se defender e continua a caminhada. Passado algum tempo, apesar de esperar alguns monstros, até agora ele não viu nada demais por ali. Obviamente, En se alivia e imagina que pode achar uma saída a qualquer momento. Porém, uma lâmina passa em uma velocidade inacreditável e corta a orelha do garoto. Morrendo de dor, ele cai de joelhos e estica a mão para pegar sua orelha, mas alguns dedos são arrancados pela mesma arma. Logo uma foice é exibida em cena. En avalia o portador da lâmina e descobre que é um Gremlin, um pequeno demônio rank S com uma velocidade incomparável. Sem piedade, o Gremlin dá uma sequência de golpes que dilaceram En, sem conseguir se mexer diante dos ferimentos. O garoto reflete que avaliar as habilidades do inimigo não significa que você possa enfrentar ele. De uma forma ou de outra, o Gremlin se coloca nas costas do humano e ergue sua foice para desferir o golpe final. En fecha os olhos com força e espera pelo fim, porém tá demorando demais para isso acontecer. Então ele abre os olhos e nota que o monstro foi paralisado e em seguida esmagado por um ainda maior. O gigante era um urso da morte, uma criatura também de rank S. Tomado pelo pavor, En não consegue se mexer diante de uma ameaça desse tamanho. No mesmo instante, o urso acerta o rosto do humano com suas garras e destrói o garoto, tendo uma das garras rasgado o olho dele. En grita desesperado com a dor e o sangramento absurdo, mas o problema ainda não terminou. Em seguida, o urso da morte agarra o protagonista e esmaga ele com sua força brutal, deixando a vítima praticamente sem vida. Quando o monstro abre a boca e urra, En nota que agora é o fim. Nisso, uma quantidade de sangue é jogada pelo labirinto, mas não era de En, e sim do urso. Ao fundo, uma criatura misteriosa reclamava que foi ordenada a salvar um mero humano. Algum tempo depois, En acorda de frente para a árvore do mundo mais uma vez, e seus ferimentos tinham ido embora. Diante dele, uma bela garota, como se fosse uma fada de um conto de fantasia, segurava uma xícara de chá. Sem dizer nada, ela sorri pro garoto. Sem saber como reagir, os olhos de En tremiam de admiração, enquanto a criatura que resgatou o rapaz, alegando ser a mãe da garota, diz que sua filha teve o trabalho de preparar esse chá para ele, então é bom que ele beba como nunca bebeu nada nessa vida. Cheia de vergonha, a garota oferece o chá pro cara, mas como ele ainda tá meio travado, a mãe pega a xícara e despeja o líquido
líquido goela abaixo no coitado. Mesmo assim, Aang diz ter amado a bebida, e a moça loira fica tão feliz que suas orelhas se mexem. Tomado pelo sentimento, Aang acaba soltando que ela é linda, então a mãe avisa que a coisa vai esquentar se o humano pensar em qualquer coisa indecente com sua filha. Sendo assim, Aang dá uma baixada na bola e pergunta se foram essas duas que salvaram ele, e a de cabelo branco diz que Yuri implorou para que ela salvasse o rapaz. Yuri responde que não fez nada, mas a mãe esclarece que se não fosse pela insistência dela, esse cara já estava morto. Aang agradece humildemente, fazendo as orelhinhas da garota balançarem mais uma vez. Vendo isso, a mãe dá uma voadora na cara do fedelho e ordena que ele trate a filha de maneira mais formal. Yuri diz pra mãe que prefere ser chamada pelo primeiro nome, e é só nessa hora que Aang percebe que as duas se tratam como mãe e filha. Portanto, pergunta se elas realmente têm esse grau de parentesco. A garota de óculos responde que sim, ou é algo parecido com isso, pelo menos. Ela se apresenta como Úrsula, a guardiã da árvore do mundo. Segundo ela, esse mundo possui 9 árvores como essa, e os guardiões são os responsáveis por manter elas saudáveis e protegidas de ameaças. Desde que Yuri criou suas raízes nesse lugar, Úrsula mora na base dela. Aang acha estranho a garota agir como se Yuri fosse uma árvore, mas ela afirma que é exatamente isso que a garota é. Na verdade, Yuri é o espírito dessa árvore do mundo. Pensando nisso, Aang comenta que não é de se admirar que a moça seja tão bonita. Então Úrsula volta a agredir o sujeito sem misericórdia por sua ousadia descabida, dizendo que não devolveu o olho do fedelho para ele usar assim. A propósito, Aang se lembra que um urso da morte rasgou seu olho, mas agora ele tá completamente curado. Úrsula explica que curou ele com as gotas da árvore do mundo, mas como não foi possível reconstruir o globo ocular do humano, ela usou um pedaço da árvore para construir um olho espiritual artificial para ele, já que a Yuri pediu. Uma vez que Yuri pediu todas essas coisas, Aang pergunta o motivo. Então ela lembra que o garoto, após ser salvo, agradeceu pessoalmente a árvore, e isso tocou o coração dela. Afinal de contas, segundo Úrsula, é raro alguém cair nesse abismo, mas Yuri sempre quer salvar todo mundo que aparece. Contudo, ninguém nunca disse uma palavra de gratidão. Pelo contrário, ao descobrirem que essa é a árvore do mundo, as pessoas arrancam galhos e folhas para levar embora. Por essa razão, Yuri ficou feliz ao escutar as palavras de Aang. Sendo assim, o garoto aproveita para agradecer por ter sido salvo 2 vezes e ainda diz que deve sua vida a ela. Dessa vez, a garota não só balança a orelha, mas também seu corpo inteiro de vergonha. De saco cheio desse clima, Úrsula manda o moleque meter o pé, porque já foi salvo e não tem mais o que fazer ali. No entanto, Yuri tem certeza que ele vai morrer se tentar voltar sozinho e pede pra guardiã fazer alguma coisa. A protetora argumenta que seu juramento só permite que ela fique até certa distância da árvore do mundo, e o feitiço de teleporte não funciona nesse lugar, ou seja, não tem jeito. Escutando isso, Yuri começa a chorar, então Úrsula amolece o coração e se compromete a treinar Aang para que ele seja forte o suficiente para ir embora dali sozinho. Emocionado com essa oportunidade, o garoto abraça as 2 criaturas misteriosas com entusiasmo. Após empurrar o folgado, Úrsula deixa claro que ele será treinado pela grande sábia mais poderosa que existe, ou seja, não serão aceitos esforços patéticos. Por sua vez, Aang promete dar tudo de si. Sem demorar, ela leva um novo pupilo para aprender alguns truques. Ele tá preocupado dela simplesmente jogar ele para cima de um monstro sem ele saber segurar uma espada. Porém, a guardiã explica que o método tradicional, com teoria e tudo, vai demorar demais, e eles não têm tempo para isso. Em outras palavras, Aang será treinado mais na prática do que qualquer coisa. Dito isso, ela manda ele olhar pro fundo do corredor, mas ele não conseguia ver nada por conta do escuro. A mestra ensina que agora ele tem um olho espiritual e que ele tá longe de ser um órgão comum como o dos humanos. O segredo é o rapaz estar ciente disso. Assim que ele fizer isso, as coisas vão mudar. Focando nesse ensinamento, Aang lembra que seu olho esquerdo foi destruído pelo urso, e isso mergulhou ele na escuridão. Porém, Yuri deu a luz a ele, e tudo que ele verá nesse mundo de agora em diante possui a bênção daquela mulher por trás. Pensando nisso, ele sente seu olho espiritual aquecer, e quando ele abre, consegue enxergar nitidamente o corredor inteiro. Feito isso, Úrsula inicia o treinamento para valer, chamando o Gremlin para cima do aprendiz. Na mesma hora, o monstro começa a circular ao redor com toda a sua velocidade inalcançável, deixando Aang apavorado. Segundo Úrsula, ele deve desviar de todos os movimentos desse oponente. O garoto tem certeza que não é capaz, mas a mestra lembra que ele possui o poder da avaliação. Na cabeça do aluno, essa habilidade só servia para checar status e essas coisas, mas como a professora já tinha dito, o olho espiritual muda o sentido de absolutamente tudo que o humano domina, e essa técnica não foge disso. Sendo assim, ele usa a avaliação no Gremlin, e no painel estava escrito que o monstro iria cortar sua orelha direita em alta velocidade. Por conseguir ler, o rapaz até comemora, mas o Gremlin faz exatamente o que estava descrito no painel e deixa Aang jogado no chão, morrendo de dor. Para não deixar o pupilo morrer, Úrsula isola os dois com um escudo mágico e joga algumas gotas da árvore do mundo para curar completamente sua ferida, unindo sua orelha arrancada novamente à cabeça. Por conta dessa água, Aang pode ficar tranquilo e literalmente se matar de treinar, porque ainda que morra, ele não vai morrer de verdade. Então o aprendiz volta à prática e repete o procedimento da primeira vez, lendo o movimento do inimigo, mas não tem como ele reagir a um ataque
desse bicho com seus reflexos atuais. Segundo sua mestra, a resposta tá sempre no olho espiritual, então En foca nesse artifício em busca de uma resposta. Pensando além da imaginação humana, ele foi capaz de lançar a habilidade Reavaliar, que dessa vez não só dizia onde o adversário iria atacar, mas também em quanto tempo. Nesse caso, o Gremlin ia cortar sua perna esquerda em 5 segundos, então ele conta esse tempo em sua cabeça e pula pro lado, assim conseguindo escapar da investida. Como foi a primeira vez que ele desviou de um monstro, ainda mais sendo um rank S, En se distrai de novo para contar pra professora, mas acaba levando uma pancada de foice bem dada nas costas. Úrsula ironiza o fato dele ter baixado a guarda tão cedo, e o pupilo reconhece o vacilo e entende que precisa usar a avaliação tão naturalmente quanto respira, porque só assim poderia enfrentar um monstro tão forte. Quando for capaz de fazer isso, o protagonista sente que seu mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo. Após isso, o treino prosseguiu, e o garoto evoluiu rapidamente sua esquiva ao ponto de escapar de vários golpes. Em certo momento ele se distrai e leva uma foiçada de novo, mas Úrsula resolve passar pro próximo treino. A partir de agora, En deve derrotar o Gremlin. O garoto reclama que não tem nenhuma arma, então a mestra entrega na mão dele uma espada de madeira feita da árvore do mundo, a pedido da Yuri. Sabendo disso, En agradece mais uma vez ao espírito que o salvou e vai pro desafio. Ao se colocar diante do Gremlin, ele repete todo o processo que decorou até esse momento, mas sente que agora precisa atacar no tempo certo antes de ser atingido. Então ele conta os 5 segundos indicados pela avaliação, mas o monstro escapa. Impaciente, En pergunta o que deve fazer, mas Úrsula também tá de saco cheio e manda o cara se virar. Já que é assim, En tenta segurar a espada exatamente onde o Gremlin vai atacar, para não perder tempo manuseando a arma, só que a estratégia também não dá certo. Com isso, En analisa que esse monstro também pensa para agir e vai esquivar caso veja uma espada à sua frente. Evidentemente, espíritos e humanos não veem as coisas da mesma forma. Com isso em mente, o protagonista foca seu olho espiritual e consegue lançar a super avaliação, que deixa o tempo à sua volta extremamente lento. Com essa vantagem, ele acerta a cabeça do Gremlin com força e derrota o monstro pela primeira vez na vida, por isso comemora abertamente. No entanto, Úrsula dá uma surra no aluno e avisa que é cedo demais para celebrar, porque agora vem uma parte mais difícil. Afinal, o próximo passo do En será derrotar as dezenas de Gremlins espalhados pelo túnel. Na sequência, o aprendiz já tinha dado conta do recado sem grandes dificuldades, mas Úrsula não poderia esperar nada menos do que isso de alguém que porta um olho espiritual. De toda forma, é hora do próximo passo. O aprendiz deve avaliar a habilidade de um Gremlin e roubar essa técnica para ele. En argumenta que só é capaz de avaliar e não de roubar poderes, mas a mestra acha que ele tá falando igual a um amador, porque a habilidade de avaliação sempre foi sobre compreender o poder do inimigo e tomar ele para si, ainda mais com esse olho esquerdo. Sendo assim, En avalia um Gremlin e sente uma dor de cabeça terrível, como se a habilidade do monstro tivesse entrado à força pelo crânio dele. Em seguida, ele testa sua velocidade e se surpreende ao descobrir o que é capaz de fazer agora. Porém, seu corpo não aguenta a rapidez e seus músculos são rompidos após o primeiro pique. Após curar o rapaz, Úrsula conta que isso é normal e que os músculos ficam mais fortes a cada vez que se rompem, ou seja, En deve insistir em correr até calejar o corpo. Tomando esse ensinamento como base, En treina dedicadamente até que seu corpo se elevou a um novo patamar, ao ponto dele se achar pronto para derrubar um urso da morte. Contudo, Úrsula acha que o cara tá ficando marrento demais tão cedo, e isso faz ele abaixar a cabeça e lamentar não ter essa capacidade. Com pena do aluno, a professora deixa ele analisar a habilidade dela. Feliz e curioso, o garoto pergunta qual é o poder dela, então a mulher lança uma bola de fogo em cima do sujeito. Feito isso, ela ensina que usou a bola de fogo com a descartar encantamento, que é a técnica que permite ao usuário invocar magia sem ter que recitar o encantamento. Após o aprendiz se recuperar da magia que sofreu, a mestra solta outra igual. Então, ele faz a avaliação rapidamente e sente a reação em seu corpo, além do feitiço que incendeia seu corpo mais uma vez. Ainda assim, como ele só conseguiu roubar a descartar encantamento, Úrsula lança mais fogo nele para ele aprender essa técnica também. 5 dias depois, após treinar intensamente suas novas habilidades, En desmaiava com frequência por conta da sua baixa capacidade mágica. Quando ficava sem mana, Yuri usava as gotas da árvore do mundo para ele se recuperar e aumentar sua capacidade, mas para ter esse aumento ele precisa esgotar toda a reserva antes. 15 dias depois, En era capaz de atirar 1000 bolas de fogo de uma só vez, além de outras magias de nível médio como a tempestade de vento. Ao analisar seu pupilo nesse patamar, Úrsula anuncia que é hora da revanche. Logo En é levado até um urso da morte e começa a suar feito um porco de tanto nervosismo, mas a mestra garante que é só ele repetir o que faz nos treinos e chuta ele pra cima do bicho. Se lembrando de como foi deixado pra morrer numa caverna, En reconhece que mudou, e isso dá a coragem pra ele lançar várias bolas de fogo, mas ele conseguiu a proeza de errar todas por nervosismo, mas pelo menos isso criou uma cortina de fumaça. Usando isso como vantagem, o garoto usa super velocidade e super avaliação pra deixar tudo bem lento à sua volta. Depois ele acerta o urso em cheio com a tempestade de vento, mas o animal volta pra luta enfurecido. Dessa vez o humano
se concentra e lança 100 bolas de fogo no alvo, e essa saraivada foi o bastante para derrubar o urso da morte. Após fazer isso, Wen até considera que o urso sempre foi fraco, mas repensa e conclui que na verdade é ele que ficou forte. Em seguida, ele pega para si as habilidades do urso, que são a força sobre-humana e a cortadora de aço. Ursula espera que com essas novas técnicas, o jovem ganhe um pouco mais de confiança. Por fim, o que resta é ela derrotar os monstros enquanto Wen avança para a superfície. Em outras palavras, o treinamento dele está concluído. Na volta para a árvore do mundo, a mestra informa, com grande pesar, que ela tem um presente que Yuri mandou dar pro cara. É o restante do núcleo espiritual da árvore do mundo, que Ursula usará para fazer um novo olho artificial pro Wen. O garoto não quer aceitar o presente, porque Yuri já compartilhou parte do poder dela com ele. Então Ursula explica sem paciência que é só um empréstimo de poder, já que tem um encantamento que devolve o núcleo para a árvore depois que o humano morrer. Sendo assim, Wen aceita a proposta. Então a professora aplica o procedimento mágico e avisa que o olho do deus espiritual vai se desenvolver com o tempo. Surpresa ao ver que esse é o olho de um deus, Wen olha em volta e não acha Yuri, até que ela aparece de repente na sua frente. Ele pergunta como ela surgiu do nada e ela explica que veio de dentro do olho dele. Ursula complementa que com todo o núcleo espiritual transplantado para o olho do Wen, ele se torna essencialmente a mesma coisa que a árvore do mundo. Junto disso, quer dizer que a própria Yuri pode residir dentro do olho do garoto. Aliás, sobre isso, a mestra exige que o cara fique bem feliz por possuir um privilégio desses, enquanto Yuri tenta convencer o humano de que ela pode ser bem útil, já que pode curar ele sempre que for necessário. Wen gosta do que ouve, mas pergunta para Ursula o que ela tá achando disso. Como resposta, Ursula dá uma voadora na cara do sujeito, seguida de uma giratória nas costas, enquanto explica que seu sonho nunca foi confiar sua filha a um lazarento qualquer. Já que é assim, Wen pergunta por que ela aceitou fazer isso. Então ela conta que Yuri só tem a ela desde que nasceu, nunca teve uma amizade e sempre se sentiu sozinha. Foi por isso que ela deixou que acontecesse a transfusão, porque o Wen pode até ser um completo bobo, mas tem um bom coração e vai mostrar o mundo pra Yuri com esse olho. Dito isso, Ursula dá como um presente de despedida uma marca mágica na mão do garoto, que possui o feitiço armazenamento infinito. Basta desejar que ele pode armazenar o que quiser dentro desse brasão. Para começar, ela passa uma espada espiritual para ele armazenar, mas antes disso, ela fura o olho do coitado com a lâmina. Depois, enquanto ele rola de dor no chão, a professora anuncia que também dará uma pedra filosofal pro aluno. Ela enfia a pedra goela abaixo no garoto, e isso faz o olho direito dele brilhar. Wen pergunta o que tá acontecendo, e ela conta que estabeleceu um vínculo permanente entre o olho e a consciência dela. A partir de agora, ela pode ver tudo que Wen vê, então é bom ele não ficar amiguinho demais da Yuri. Após isso tudo, Wen se sente pronto para voltar à superfície, e ele pergunta se tem alguma coisa que Yuri gostaria de fazer lá em cima, porque ele quer retribuir tudo o que ela fez por ele. Sem hesitar, a mulher conta que gostaria de ver sua família. Então Ursula aproveita para explicar que originalmente a árvore do mundo era uma única árvore enorme, mas seus ramos e núcleo espiritual foram divididos em 9 partes e se esconderam em masmorras de diversas regiões. Já que é assim, Wen estende sua mão para Yuri e anuncia que os dois vão viajar ao mundo e buscar a família dela. Envergonhada, a garota pergunta se isso não vai dar trabalho, mas ele garante que não, até porque também quer conhecer a família dela. Com isso dito, o ser espiritual se derrama em lágrimas, enquanto a própria Ursula abre um sorriso, dessa vez com a interação entre os dois. Enfim, o humano segue sua jornada rumo à superfície, até que fica em dúvida entre o caminho da esquerda e o da direita, em certa altura. De repente, a voz da Ursula manda ele pegar a esquerda, já que ela avaliou uma rota de fuga para ele, e é só seguir as setas que ela acabou de desenhar. Fora isso, tem um inimigo se aproximando, uma víbora com um veneno nem um pouco sereno. Wen pergunta se o olho do deus espiritual pode avaliar isso tudo, e a mestra confirma que sim. Algum tempo depois, com a cobra cortada à sua frente, Wen pondera que agora é capaz de matar até inimigos de rank S com facilidade. Ursula manda o cara parar de se gabar e roubar as habilidades do bicho logo. No meio desse processo, ela conta que ele vai ganhar resistência a efeitos de status e a veneno dissolvente. Acostumada a sentir uma dor sinistra a cada vez que vai pegar as técnicas de um inimigo morto, Wen já segura a cabeça com força e espera o que tá por vir, mas para sua surpresa, nenhuma dor chega. Yuri aparece na mesma hora para contar que curou o garoto imediatamente, e isso quer dizer que ele nunca mais vai sofrer essas dores. Feliz da vida, Wen faz questão de dizer que se sente grato por ter conhecido Yuri, e essas doces palavras deixam a garota em estado de combustão emocional. Mais tarde, Wen se depara com uma porta imensa e ameaçadora, que ele terá que atravessar de qualquer jeito se quiser chegar à superfície. Nisso, Ursula conta que cada masmorra tem um monstro que chamam de chefão, e que cada masmorra é como um ser vivo que consome pessoas, e um ser vivo possui um coração, que pode ser
chamado de núcleo do labirinto. É claro, as dungeons não podem permitir que seus corações sejam destruídos facilmente, e é por isso que elas colocam as criaturas mais fortes para proteger ele. Ao escutar isso, Wayne reflete que Yuri e Úrsula se tornaram fortes o bastante para derrotar monstros de rank S, mas mesmo esses monstros fortes não devem ser comparados aos chefões. Pensando nisso, o garoto começa a tremer, então Yuri surge, segura o punho dele e garante que vai dar tudo certo. Com isso, Wayne reflete que não é mais o cara que foge desesperado, catando lixo enquanto espera pela morte. Agora ele é um avaliador que recebeu a bênção divina da árvore do mundo. Mantendo isso em mente, ele abre a porta e dá de cara com o coração da masmorra, o núcleo do labirinto. Nesse instante, um enorme círculo de invocação surge no chão diante dele e Yuri. Após o processo de invocação, surge uma criatura gigantesca e ameaçadora. Em pede para Yuri entrar no seu olho, enquanto o garoto avança para cima do boss com a convicção de que vai ganhar. Ao mesmo tempo, Úrsula dá dicas sobre como vencer uma criatura desse tamanho. Devido à diferença de tamanho, ela indica que é preciso primeiro se aproximar, o que o humano faz. Em seguida, ela avisa que o humano sofrerá um impacto em 2 segundos. Então Wayne prepara sua força sobre-humana para endurecer os braços e absorver o dano surreal do soco do monstro. Obviamente, o impacto era grande demais para ser uma defesa tranquila, e Wayne ameaça ceder a pressão diante de tal força. Então, Yuri se apressa para curar o garoto. Ao mesmo tempo, Wayne reflete que seu antigo eu já estaria se molhando de medo, mas ele não é mais assim. Nisso, ele aciona o veneno dissolvente na mão do monstro, derretendo ela por completo. Louco de raiva, o monstro usa sua mão esquerda para atacar repetidamente, mas Zen consegue escapar da morte por pouco, embora saiba que não vai vencer essa luta tão facilmente. Falando nisso, Úrsula vê que o negócio não tá indo bem e libera o uso da magia de nível máximo que ensinou pro aluno, porque ele tá com a quantidade de mano bastante para lançar esse feitiço supremo uma vez, pelo menos. Sendo assim, inicia a conjuração da skill, e após alguns segundos, ele arremessa a nova strike contra seu alvo, o que gera uma explosão avassaladora na sala do chefe. Quando a poeira baixa, uma cratera tinha sido feita no chão, com o monstro reduzido a pó lá dentro. En se perguntava se venceu, sem conseguir acreditar que era possível, ao passo que Yuri aparece para dizer que isso foi realmente incrível. Apesar de ter feito o que fez, En reconhece para si que jamais poderia ter vencido sem a ajuda dos amigos. Portanto, ele segura a mão de Yuri e diz que tudo isso foi graças a ela. Úrsula intervém rapidamente e manda o cara avaliar o golem. Ao fazer isso, ele ganha diversas habilidades, como o poço de gravidade e a fortaleza imóvel, mas a professora chama a atenção dele pro núcleo. Ao aparecer ao lado do humano, ela explica que o olho esquerdo dele é essencialmente a árvore do mundo agora, então ela pode se teletransportar para perto dele sempre que quiser. Dito isso, ela observa que esse núcleo do labirinto é igual ao núcleo espiritual, ou seja, a Úrsula pode fortalecer ainda mais o olho do pupilo com esse item. Assim, ela absorve o núcleo e transfere seu poder pro En, que evolui o olho espiritual pro nível 2. Depois de saírem da sala do chefe, a porta se fecha, fazendo En questionar se eles não vão mais poder voltar. Úrsula conta que a perda do núcleo da masmorra fechou a rota para a árvore do mundo, e até o buraco de onde En caiu foi selado. Em outras palavras, ninguém mais pode alcançar a árvore do mundo. Sabendo disso, o trio continua sua jornada até a superfície. Enquanto isso, na cidade, Zoid, o líder do antigo grupo do En, bebia ao lado de 2 companheiros e fingia estar triste por conta da morte de En pros cães do inferno daquela masmorra. Segundo ele, o garoto se sacrificou pelo resto do time. Outro homem pergunta por que um catador de lixo faria isso. Então Zoid finge um surto e manda o cara não chamar ele assim, porque o En foi um cara corajoso que morreu protegendo os amigos. Ao mesmo tempo, por dentro, o Zoid ri da situação, ainda mais porque a única pessoa que sabe disso tá morta, então não pode contar pra mais ninguém. Enfim, ele continua sua atuação dramática diante dos amigos, até que En surge atrás dele e pergunta quem morreu. Zoid cospe sua bebida fora na mesma hora e pergunta como o cara escapou da morte, e ele responde que derrotou os cães. Zoid agarra o ex-companheiro e diz que ele nunca seria capaz de matar aqueles monstros, enquanto um dos amigos pergunta por que o cara não tá feliz, já que aquele que salvou a vida dele retornou vivo. Nessa hora, En aproveita para corrigir que na verdade Zoid e Jolene paralisaram ele e deixaram ele como isca pros cães do inferno. Ao saberem disso, todos os presentes da taverna se revoltam contra a atitude maligna do aventureiro e agridem o rapaz de todas as formas, até que o próprio En protege o ex-líder, argumentando que o importante é que ele ainda tá vivo. Por dentro, En reflete que apesar dos pesares, Zoid foi o único que aceitou ele em um grupo, porque En sempre foi um inútil deixado de lado, e foi por conta desse abandono que sofreu que ele conheceu Yuri e Úrsula. Sendo assim, o protagonista se aproxima do antigo companheiro e agradece a ele por tudo. Com isso feito, todos ao redor ficam de queixo caído com a atitude do homem que foi deixado para morrer, ao ponto de acharem que En não é a mesma pessoa. Dias depois, o garoto ganhou novas habilidades ao derrotar o chefão de uma masmorra perto da capital, além de ter evoluído seu olho de novo, podendo agora ler qualquer coisa escrita. Na volta, ele lamenta não ter encontrado nenhuma árvore do mundo, embora saiba que será bem difícil encontrar alguma. Em meio a isso, o grupo
escuta uma carruagem sendo atacada à frente, então corre para ajudar e elimina todos os inimigos que estavam agredindo os humanos. Após salvar as pessoas, Aang se aproxima para ver se tá tudo bem, e uma garota sobrevivente olha pro rosto do rapaz e se apaixona, então abraça ele com força e o chama de herói. O homem ao lado se apresenta como Jasper, chefe de uma empresa comercial, e informa que a mulher se chama Cláudia von Gaeta, a terceira princesa desse reino. Depois disso, a princesa reúne seus salvadores na sua mansão para agradecer, além de aproveitar para tirar outra casquinha do herói com outro abraço, mas dessa vez Yuri se coloca na frente para impedir. No impulso, ela justifica que fez isso porque é a esposa do Aang, então Cláudia responde que não tem problema, é só ela se tornar a segunda esposa. Para confundir ainda mais a cabeça do protagonista, Jasper também se oferece para casar com ele, ressaltando que é chefe de uma guilda chamada Companhia Ginó. Enquanto ele leva todos os convidados para algum lugar, Aang comenta que os produtos dessa companhia estão em todo lugar. Logo eles chegam numa sala cheia de joias preciosas, e Jasper diz que sua missão é proteger todas as joias do mundo para preservar seu brilho para sempre. Aliás, o homem notou que o olho esquerdo do Aang é espiritual e pergunta se ele já ouviu as lendas sobre isso. Há muito tempo, a árvore do mundo ficava na superfície. Para selar Mictoran, o Lorde Demônio da Calamidade que tentou destruir o mundo, a árvore do mundo usou todo o seu poder e acabou murchando, deixando para trás seus núcleos espirituais. A propósito, Jasper estava procurando por um núcleo desses faz tempo, e de repente surge em sua vida. Por conta disso, ele deseja se casar com o rapaz. Aang já estava pronto para recusar, mas Ursula puxa ele para um canto e lembra que esse cara tem informações sobre a árvore da vida, além de ter grana infinita. Deixando de lado essa opinião tosca, Aang oferece apenas sua amizade pro Jasper, que aceita numa boa, pelo menos por enquanto. Aliás, o empresário chamou um aventureiro para morar na mansão dele, contando que um dia será o lar do seu novo marido. Tentando manter a seriedade da conversa, Aang diz que é capaz de conseguir o núcleo espiritual e pede pistas sobre onde achar ele. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!